Que Berserk tem personagens incríveis, isso nós já sabemos e não temos dúvidas. E como eu falei do Guts há um tempo atrás aqui no canal, e o quanto ele é um protagonista incrível por conta da motivação dele e a construção de personagem que ele tem do início ao fim, então por que não falar sobre o vilão dessa história, o cara mais desgraçado dos animes e mangás, o Grift, e o quanto ele é um vilão absurdo de bom. Mas antes disso, é bom relembrar um pouco da história dele antes dele virar o que ele é hoje. O Grift, assim como os outros integrantes do Bando do Falcão, não era alguém tão bem de vida financeiramente, que também passava por problemas e etc, etc. E por conta disso, o sonho dele sempre foi ter um reino para que ele não passasse por essas mesmas dificuldades. E porque provavelmente também ele já tinha esses traços de manipulação e tudo mais, ele sempre almejou ter poder e ter algo que ele possa controlar deliberadamente. Em um dia caminhando pelas ruas, o Grift tromba com uma senhorinha que diz pra ele que ele é o garoto da profecia, o garoto escolhido pela mão de Deus, e entrega a ele um artefato em formato de ovo, que a gente conhece como Berrelite Carmesim. E essa véia na verdade era o Conrad disfarçado, um dos 5 membros da mão de Deus. O Grift então a partir daí começa a montar o seu próprio exército de mercenários, que eram recrutados por reinos para fortificar o exército dos mesmos, em troca de dinheiro. Os primeiros recrutados são Pimp, Judeal, Corcus e Casca, que tinha só 12 anos na época. O que todos eles tinham em comum é que eles também tinham vidas miseráveis que nem a do Grift. Bom, a maioria das pessoas lá tinham, já que em Berserk sempre é um tempo difícil para todo mundo. Então todos eles tinham essa ideia na cabeça de que o Grift era um líder intocável para eles, e o sentimento de que eles deviam muito ao Grift, por ele ter tirado eles dessa vida miserável que viviam, e também pelo fato dele ser um cara muito convincente e manipulador. O Miura deu esse design pro Grift para reforçar essa ideia de, entre aspas, bondade e perfeição que ele tem. Um homem delicado que até se assemelha à aparência de uma mulher, de olhos claros e sempre sorridente. O fato dele ser um cara obcecado pelo sonho dele também é um ponto crucial para fazer o Grift um ótimo personagem, pois são propósitos que dão profundidade a um protagonista ou um vilão. O Grift está tão disposto a ter o seu reino que ele vende o seu corpo para um nobre em troca de dinheiro para ajudar financeiramente o Bando do Falcão, que estava passando por algumas dificuldades na época, e isso causa traumas nele que o persegue até o resto de sua vida humana. E é legal que a obra mostre pra gente que o Grift também tem sentimentos, que ele também tem o seu lado humano, e não é um cara isento de problemas. Isso torna o plot do Eclipse muito melhor, porque quando você tá acompanhando o arco da Era de Ouro, você não odeia o Grift de primeira vista, na verdade você passa a gostar dele, apesar de desde sempre ele parecer um cara meio estranho e parecer que tá sempre escondendo alguma coisa. A relação dele com o Guts enriquece demais para transformar o personagem que o Grift é, pois o Guts foi o único homem que fez ele esquecer do sonho dele por um momento, mostrando assim que ele tem sentimentos sim. Essa relação dos dois ela é bem construída, com o Guts sempre puxando esse lado mais humano do Grift, tanto que ele fica extremamente abalado quando o Guts diz que vai sair do Bando do Falcão. O Grift provou pela primeira vez o que era uma derrota, e para ele aquilo era algo inadmissível, e foi um dos motivos para ele fazer o que fez com o Guts no Eclipse também, como uma forma de vingança. Antes disso acontecer, o Grift sempre parecia que tinha tudo sob o controle dele. Não importava qualquer adversidade, ele sempre estava calmo, com um olhar de superioridade, e tinha uma maneira de resolver aquilo fazendo com que as coisas o beneficiassem a seu favor. Então o Guts saía assim do nada, fugia completamente dos planos que ele tinha. E quando isso acontece, o Grift, com seu ego completamente destruído, decide sacrificar a vida de todos seus amigos, no momento do mangá que a gente conhece por Eclipse. E é a partir daqui que o Grift vira o vilão realmente da história. Você normalmente vê vilões com design amedrontadores para reforçar a ideia de que ele é um cara mau e não sei o que. O Grift não, ele vai totalmente contra essa ideia genérica de vilões. As pessoas de Falcone em volta do Grift atualmente não acreditariam se dissessem para eles os crimes que o Grift já cometeu, pois ele criou uma sociedade utópica para eles. Duvidar do Grift para essas pessoas seria como se você estivesse duvidando dos feitos de um deus. Isso também por conta do poder que ele tem de manipulação. A Shirky explica isso quando ele invade a Ilha dos Elfos transformado no Moonlight Boy. Ela disse que ao observar a aura dele no mundo imaterial, é como se ela estivesse sendo sugada para o corpo dele. Então aquelas pessoas de Falconia são dominadas por esse redemoinho que o Grift causa com a presença dele. Ele já tinha essa habilidade de convencer as pessoas facilmente com suas palavras e seus atos, mas após ele virar um membro da mão de Deus, isso intensificou e virou praticamente um poder, como eu havia falado. Isso só não afeta aqueles que foram marcados pelo estigma, que é o caso do Guts, a Casca e o Rick Cert. Vilões como o Grift enriquecem a história por completo. Se a sua história não tem um vilão tão bom quanto o protagonista, você sente que tem algo faltando nela. Toda ideia tem o seu contraponto, e é isso que faz uma história se desenvolver até sabermos qual deles vai prevalecer no fim das contas. Um bom exemplo de um vilão igual ao Grift é o de Johan. Óbvio que com diferenças por conta da proposta de cada história. O Johan é um psicopata que por onde passa ele
causa morte e criam essa aura sombria e amedrontadora em cima dele, que é feito de uma forma tão excepcional que você não precisa ver uma cena dele matando alguém para você acreditar que ele é um cara ruim. Já o Griffith é mais pela frieza que ele teve em matar todos os que depositaram a esperança nele, todos aqueles que o chamavam de líder. Johan e Griffith são ambos pessoas extremamente convincentes e usam essa ideia de que a aparência do vilão não precisa ser amedrontadora para ele ser um cara capaz de cometer atos terríveis. São obras totalmente diferentes, Berserk sendo uma dark fantasy e Monster sendo uma história mais pé no chão, mas ambos têm vilões igualmente incríveis nas suas obras, por conta do desenvolvimento absurdo que eles têm. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Agora vocês sabem que eu acho o Griffith um vilão incrível, como eu falo de Berserk sempre aqui no canal, então isso era meio óbvio. Mas então, mano, deixa o like aí, se inscreve no canal e comenta sobre o vídeo para nós poder trocar ideia como sempre. Obrigado por ter chegado até aqui, valeu, falou!